Sob as águas tranquilas do Mediterrâneo, repousa uma cidade que por séculos foi considerada apenas uma invenção de viajantes antigos. Uma cidade perdida, mencionada em pergaminhos, mas apagada dos mapas. Imagine templos colossais, estátuas imensas e portos movimentados, tudo isso desaparecido, como se tivesse sido engolido por uma força invisível. Durante muito tempo, acreditou-se que não passava de mito. Mas quando arqueólogos ousaram buscar sob a costa do Egito, descobriram algo que não só confirmou a lenda, como revelou segredos que ainda hoje provocam calafrios. O que foi encontrado não é apenas história. É também um alerta para o presente. A história começa com um enigma: duas cidades descritas em diferentes registros, mas nunca localizadas. Os gregos falavam de Heracleion, um porto esplendoroso, onde mercadores de todo o Mediterrâneo lotavam os cais. Os egípcios, por sua vez, citavam Tonis, o portal sagrado do Nilo, onde templos se erguiam como guardiões e estátuas de pedra vigiavam a costa. Mas os estudiosos nunca conseguiram chegar a um consenso. Seriam dois lugares diferentes, ou apenas dois nomes para a mesma cidade? A confusão persistiu por séculos, alimentando debates e dúvidas. O historiador grego Heródoto, conhecido como o pai da história, descreveu uma metrópole vibrante, repleta de diplomacia, fé e comércio. Já inscrições egípcias confirmavam a existência de uma rota vital que conectava o Nilo ao mar. Mas, com o passar do tempo, as linhas da costa mudaram, terremotos assolaram a região e o mar avançou. O que restou foi apenas silêncio. Os mapas se tornaram imprecisos, os relatos contraditórios, e Heracleion, ou Tonis, começou a se dissolver em lenda. Para muitos especialistas, não passava de folclore. Um fantasma rabiscado em papiros, sem nenhuma evidência material. Gerações de exploradores vasculharam o delta do Nilo, retornando de mãos vazias. Sem ruínas, não havia como sustentar a veracidade da história. Ainda assim, a lenda persistia, atravessando séculos e civilizações. E havia uma razão para isso. A cidade era importante demais para ser inventada, mas sua ausência física desafiava qualquer explicação lógica. Essa contradição, entre a certeza da sua relevância e o vazio da sua localização, manteve o mito vivo. Era como se ela estivesse esperando o momento certo para se revelar. E esse momento só chegaria no início dos anos 2000. Foi quando um arqueólogo subaquático, Frank Goddio, liderou uma expedição ousada na Baía de Abukir, a cerca de 8 quilômetros da costa moderna do Egito. O que ele buscava exatamente ainda era incerto. Mas, com equipamentos avançados de sonar, sua equipe começou a mapear o fundo do mar. No início, os registros mostravam apenas padrões confusos, aparentemente naturais. Linhas curvas, marcas irregulares, sombras que não faziam sentido. Mas quanto mais as varreduras se repetiam, mais uma geometria inesperada começava a surgir. Não eram apenas formações naturais. Eram ruas, canais, fundações. Uma cidade inteira, congelada sob a areia e o lodo, preservada como um fantasma do passado. E ela era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Quando os mergulhadores finalmente desceram, as certezas começaram a se formar. Sob a água, encontraram 3 estátuas colossais de granito vermelho, tombadas, mas intactas. Representavam um faraó, sua rainha e o deus Api, protetor do Nilo. Mesmo após séculos submersas, suas inscrições ainda podiam ser lidas. Próximo dali, uma estela gravada trazia decretos do faraó Nectanebo e nela apareciam, lado a lado, os 2 nomes, Tonis e Heracleion. O mistério milenar estava resolvido. Não eram 2 cidades diferentes, mas uma única metrópole, perdida no tempo e finalmente reencontrada. Essa revelação não apenas devolveu ao Egito uma parte esquecida de sua história, mas também mudou a forma como compreendemos a fragilidade das civilizações antigas. Pois aquela cidade, que um dia foi o coração comercial e espiritual do Delta, havia sido apagada de forma tão completa que quase desapareceu também da memória humana. E a pergunta que imediatamente surgiu foi: como? Como um centro tão vital simplesmente desapareceu sem deixar rastros por mais de 1000 anos? A resposta ainda não é totalmente clara. Geólogos apontam para uma combinação devastadora de fatores: terremotos, liquefação do solo e inundações repentinas. Forças naturais capazes de derrubar templos, engolir navios e arrastar mercados inteiros para o fundo do mar em questão de horas. Mas essa explicação, por mais convincente que pareça, não elimina o peso do mistério. Porque, entre os escombros, não foram encontradas apenas estruturas egípcias. Ali estavam também santuários gregos,
objetos de mercadores fenícios e até armas de culturas distantes. Era mais do que uma cidade egípcia. Era um ponto de convergência entre diferentes povos, um lugar onde deuses e culturas se misturavam, e que, de repente, foi soterrado pelo oceano. O silêncio que se seguiu durou mais de 2 milênios. Só em 2000 o mar começou a devolver, pouco a pouco, o que havia engolido. Mas o que os exploradores encontrariam em seguida, com a ajuda de tecnologias ainda mais avançadas, mudaria completamente a percepção da descoberta. Porque Herakleion não apenas ressurgiu como cidade. Ela começou a revelar segredos que, até hoje, continuam a levantar dúvidas perturbadoras. E é exatamente nesse ponto que a história se transforma. Quando a busca arqueológica se cruza com descobertas que parecem carregar não apenas memórias do passado, mas sinais que apontam para o futuro. Quando os mergulhadores começaram a explorar os arredores da cidade submersa, perceberam que não estavam diante de simples ruínas egípcias soterradas. O que emergia do lodo era um mosaico de culturas, como se Herakleion tivesse sido não apenas um porto de passagem, mas o epicentro de uma rede complexa que conectava civilizações inteiras. E cada artefato encontrado acrescentava uma camada inesperada a esse quebra-cabeça. Próximo às paredes desmoronadas de um grande templo dedicado a Amon, surgiram pequenos objetos que, à primeira vista, poderiam parecer insignificantes. Mas, ao serem limpos e analisados, revelaram detalhes impressionantes. Tigelas de prata ornamentadas, pratos de oferenda, frascos de alabastro que provavelmente guardaram óleos sagrados, perfumes ou remédios usados em rituais. Esses objetos não eram utensílios comuns. Eram peças criadas para cerimônias religiosas, cuidadosamente depositadas em altares que, em algum momento, foram tragados pelo mar. A lama não destruiu esses tesouros. Ao contrário, os selou como cápsulas de tempo, preservando até os detalhes mais delicados. E não eram apenas vestígios do Egito faraônico. Em outra parte das ruínas, mergulhadores encontraram os restos de um santuário grego dedicado a Afrodite. Entre cerâmicas importadas, fragmentos de mármore e pequenas estatuetas de bronze, ficou claro que Herakleion era muito mais do que uma cidade egípcia. Era também um lugar de encontro entre culturas. Comerciantes, marinheiros e mercenários vindos de várias regiões do Mediterrâneo não apenas passavam por ali, mas deixavam suas marcas espirituais e materiais. Essa mistura de divindades e símbolos, reunidos em uma mesma cidade, revela o quanto Herakleion era um ponto vital de conexão no mundo antigo. Mas junto aos templos e objetos de devoção, surgiram também indícios de instabilidade e conflito. Armas foram encontradas próximas ao santuário: lanças, espadas curtas, pontas de flechas. Não eram peças decorativas, mas instrumentos de combate. Isso levantou a hipótese de que mercenários estrangeiros atuavam como guardiões daquele centro de riqueza e cultura. Afinal, onde havia tanto comércio, tantas rotas marítimas convergindo, havia também pirataria, disputas e ameaças externas. Herakleion, portanto, não era apenas um porto sagrado. Era também uma fortaleza vulnerável, protegida por forças que, no fim, nada puderam fazer contra a natureza. Talvez uma das descobertas mais marcantes tenha sido a de uma galé de madeira com mais de 24 metros de comprimento, surpreendentemente preservada sob blocos de pedra. Ela estava esmagada, como se tivesse sido soterrada instantaneamente, no exato momento em que tentava atracar. Essa visão é quase como um retrato congelado de um desastre. Uma embarcação poderosa, feita para resistir a batalhas, destruída em segundos por um colapso repentino. Próximo dali, cestos trançados com sementes de frutas ainda intactos foram encontrados. Pequenos, frágeis e profundamente humanos, esses objetos revelam detalhes da vida cotidiana. O que se comia, o que era transportado, o que fazia parte da rotina. Ao lado de colossos de granito e templos monumentais, esses cestos parecem sussurrar a mesma mensagem. Herakleion não era feita apenas de reis e deuses, mas de pessoas comuns, de comerciantes, soldados, sacerdotes e famílias que desapareceram junto com a cidade. Até esse ponto, cada mergulho trazia um equilíbrio entre descobertas extraordinárias e o esforço quase hercúleo para preservá-las. Mas a arqueologia subaquática tem limites. Por mais experientes que fossem os mergulhadores, a visibilidade era baixa, os riscos eram altos, e muitos locais eram inacessíveis. Foi nesse momento que a equipe decidiu utilizar uma tecnologia que mudaria completamente o rumo da investigação: drones subaquáticos de última geração. A primeira missão aconteceu em uma manhã aparentemente tranquila, com o mar calmo e as águas da baía imóveis como vidro. O drone, equipado com câmeras de alta resolução e luzes potentes, foi lançado ao fundo. Guiado diretamente por Frank Godil,
atravessou a escuridão esverdeada, iluminando lentamente o que estava oculto. Inicialmente, as imagens mostravam apenas o previsível: placas cobertas de algas, rochas irregulares, cardumes passando rapidamente. Nada que justificasse expectativa. Mas, à medida que avançava, o fundo do mar começou a mudar. As câmeras captaram blocos de granito dispostos em padrões regulares, quase como se fossem paredes. Não estavam espalhados ao acaso, mas empilhados em uma geometria clara demais para ser explicada como resultado de colapso natural. O drone se aproximou. As luzes revelaram inscrições quase apagadas pelo tempo, entalhes que só poderiam ter sido feitos por mãos humanas. O detalhe mais perturbador é que aquela área do leito marinho não correspondia a nenhum dos mapas já feitos das ruínas. Era um setor que os registros indicavam como vazio. Mas o que o drone revelava era algo completamente diferente. Um distrito inteiro, oculto, talvez ainda maior do que tudo que já havia sido descoberto. A constatação foi chocante. Se aquele setor havia desmoronado com a mesma violência que o restante da cidade, isso significava que a destruição de Herakleion havia sido ainda mais ampla e devastadora do que se acreditava. A hipótese de liquefação do solo, quando a Terra se comporta como líquido após um terremoto, ganhou força. Em poucos minutos, bairros inteiros poderiam ter afundado, levando consigo templos, mercados, navios e milhares de vidas. O drone havia encontrado, em essência, um cemitério urbano, soterrado sob séculos de silêncio. E esse achado levantou uma nova e inquietante questão. Se forças geológicas puderam apagar uma cidade inteira há mais de 2000 anos, o que impediria fenômenos semelhantes de ameaçar cidades modernas localizadas no mesmo delta? Geólogos da equipe confirmaram que, embora raros, esses eventos continuam possíveis. Herakleion, portanto, deixou de ser apenas uma janela para o passado. Tornou-se também um aviso sobre o futuro. Esse momento marcou uma virada. O que antes era apenas uma busca arqueológica transformou-se em corrida contra o tempo. O mar havia preservado a cidade por séculos, mas agora, com mudanças climáticas, erosão costeira e atividades humanas descontroladas, a ameaça não vinha apenas da natureza. Preservar Herakleion passou a ser tão urgente quanto descobri-la. E é nesse ponto que a narrativa ganha um novo peso. Os exploradores precisaram decidir até onde avançar nas escavações, como equilibrar a empolgação com a responsabilidade e, principalmente, o que revelar ao mundo. As imagens captadas pelo drone não ficaram restritas apenas à equipe de arqueólogos. Quando foram analisadas em detalhes, revelaram muito mais do que blocos de pedra alinhados no fundo do mar. Entre os escombros de granito e areia endurecida, surgiram formas que lembravam câmaras subterrâneas. Pequenos compartimentos interligados, construídos com perfeição geométrica, como se fossem túneis ou salas de acesso restrito. A primeira reação foi de espanto. Por que uma cidade portuária precisaria de estruturas secretas escondidas abaixo de seus templos? Especialistas sugeriram que poderiam ser depósitos de tesouros, armazéns de grãos, ou até cofres usados para proteger documentos e relíquias sagradas. Mas havia algo ainda mais inquietante. Nas paredes das câmaras, símbolos esculpidos em pedra traziam inscrições diferentes das encontradas nos templos egípcios comuns. Misturavam hieróglifos com formas geométricas não identificadas, um padrão que parecia ter sido desenhado para ser compreendido apenas por uma elite restrita. Para alguns, aquilo era evidência de que Herakleion não era apenas uma cidade comercial, era também um centro de conhecimento, onde segredos religiosos e científicos eram guardados a 7 chaves. E aqui nasce a parte mais polêmica de toda a descoberta. Vários documentos antigos, ignorados por séculos, já mencionavam Herakleion como lugar onde estrangeiros e egípcios compartilhavam rituais misteriosos. Alguns textos falam até mesmo de iniciações secretas que envolviam sacerdotes de Ísis e navegadores gregos. O que foi visto no fundo do mar poderia, portanto, ser a primeira prova física de que esses relatos não eram apenas lendas. Seja como for, a sensação entre os mergulhadores era a mesma. Cada metro avançado revelava não apenas pedras e objetos, mas um enigma que mudava nossa compreensão da antiguidade. A história oficial contava que Herakleion era apenas uma cidade portuária importante, mas efêmera, substituída por Alexandria. As ruínas, no entanto, sugerem que ela tinha uma importância muito maior, talvez até estratégica demais para ter sido apagada tão completamente dos registros. E é aqui que surge uma questão inevitável. Por que tantas referências à cidade foram esquecidas ou distorcidas com o tempo? Teria sido apenas o acaso, ou houve uma escolha deliberada de enterrar sua verdadeira relevância? A resposta talvez esteja na própria ironia do destino. O mar, que engoliu Herakleion em questão de minutos,
também se tornou seu guardião silencioso. Enquanto os cronistas humanos apagavam ou distorciam sua memória, as águas preservaram cada coluna, cada altar e cada moeda como provas incontestáveis de que aquela cidade existiu, e talvez ainda tenha segredos que sequer começamos a compreender. O mais fascinante é que os arqueólogos acreditam que apenas 5% da cidade foi realmente explorada. Isso significa que 95% ainda permanece oculta, adormecida sob a areia e a pressão do mar. Em outras palavras, o que já foi encontrado, colossos, templos, estátuas, embarcações e artefatos de valor incalculável, pode ser apenas a ponta de um iceberg. E se nos poucos fragmentos escavados já surgiram câmaras ocultas, símbolos misteriosos e templos inteiros intactos, imagine o que pode estar escondido no restante da cidade. Arquivos secretos, artefatos de culturas desconhecidas, ou talvez respostas para perguntas que ainda hoje nos assombram. Quem realmente éramos e até onde o conhecimento da antiguidade podia chegar? Herakleion é, ao mesmo tempo, um aviso e uma promessa. Um aviso porque nos lembra da fragilidade das grandes civilizações, de como tudo, em questão de minutos, pode desaparecer. Mas também é uma promessa, porque cada descoberta reacende a chama da curiosidade humana, a mesma que moveu navegadores, mercadores e sacerdotes há mais de 2000 anos. E enquanto o mar continuar guardando seus segredos, uma certeza permanece: Herakleion não está morta. Ela respira silenciosamente no fundo da baía, esperando o momento em que, peça por peça, sua história volte a ser contada.